Ciências Biológicas do Polo de Simões, Piauí, e vamos falar, estudar e questionar nesta aula sobre a separação de misturas. Eu na minha casa, você na sua casa. Começo nossa aula fazendo questionamento a você. Qual método ou técnica você utilizaria para fazer a separação destes materiais escolares que estão todos misturados sobre uma mesa? O seu método pode ser diferente do método do colega, porém pode estar correto, desde que haja uma separação correta de todo o material. Então eu começo perguntando, você lembra o que é mistura? Mistura é quando a gente junta substâncias diferentes. Portanto, posso ter a mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Mistura homogênea, ela é aparentemente muito igual, parecendo uma única mistura. Mistura heterogênea, quando olho e vejo claramente que temos mais de uma mistura por ali. Muitas vezes no nosso dia a dia precisamos aprender técnicas e métodos de separação. Por exemplo, o sal, aquele sal de cozinha que é retirado do mar. Qual o método e qual a técnica você utilizaria para fazer essa retirada do sal? O nosso café do dia a dia, aquele cafezinho de todo dia cedinho. Quero tomar um café, mas não quero comer o pó. Qual o método e qual a técnica você utilizaria para fazer essa separação? Portanto, temos misturas homogênea, homo quer dizer igual, heterogênea, hétero, diferente. Os seguintes processos permitem a separação dos vários constituintes de uma mistura. Cada um destes processos tem uma utilização bem definida, dependendo do tipo e das propriedades dos componentes da mistura. A aplicação destes processos deverá ser pensada caso a caso. Poderão haver misturas que necessitem de mais do que um processo para a completa separação dos seus constituintes. Gradação. Método baseado na diferença do tamanho e de aspectos visíveis das partículas de uma mistura de sólidos granuladas. Um dos sólidos é retirado com pinças ou com as mãos. Exemplo, mistura de feijão e impurezas. A figura ao lado mostra a separação através da captação dos grãos de feijão, os que servem e os que não servem. Por isso que esse método é um dos métodos mais utilizados em nossas residências. A captação, onde separamos os elementos indesejáveis dos elementos desejáveis. Peneiração, utilizada quando uma mistura de sólidos granulados, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente, e colocado sobre uma peneira e submetido à agitação. Exemplo, mistura de areia fina e pedregulhos. Este exemplo é utilizado nas construções, em que o trabalhador coloca a areia em uma peneira grande, areia fina sobre a peneira, e com a agitação separa a areia fina dos pedregulhos. Isso nós também podemos fazer em nossas residências, nas nossas cozinhas, fazendo o suco de acerola ou de maracujá. Utilizamos uma peneira menor, separando o líquido da semente triturada. Temos a levigação. O sólido mais leve é separado por uma água corrente. Exemplo, ouro e areia. A areia mais leve é arrastada por um fluxo de água. Ventilação. Os sólidos mais leves é separado por uma corrente de ar. Exemplo, grãos de feijão, de café e cascas. Nós temos também as folhagens secas sobre a areia. Quando vem um vento forte, as folhagens vão e a areia fica. Separação magnética. Separa misturas do tipo sólido-sólido, nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraída por um ímã. Exemplo, ferro e areia. Você pega
destilação, sedimentação fracionada. O sólido mais leve, menos denso, no caso aqui a serragem, flutua um líquido, enquanto o mais denso, que é a areia, sedimenta. Exemplo, a serragem é areia por adição de água. Na mineração, para separar a areia do minério. Neste caso, o minério é pulverizado e tratado com óleo para flutuar na água. Ao lado nós temos o exemplo da serragem com a areia, adicionando a água à serragem e à areia, existe a separação dos elementos. Temos outro exemplo, areia e serragem, adicionando a água e a separação dos elementos. Dissolução fracionada baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Primeiro adiciona-se um líquido que dissolva apenas um dos sólidos. Depois filtra-se a mistura e o filtrado é submetido a aquecimento para eliminar o solvente, exemplo, areia e sal. Eu pergunto, é fácil ou é difícil fazer uma separação de areia dos sólidos, areia e sal? Sim, para fazer essa separação temos que usar a dissolução fracionada, adicionando a água e fazendo a separação dos elementos. Exemplo, areia mais sal mais água, solução separadas, com a evaporação da água fica só o sal. Fusão fracionada. A fusão fracionada é um processo usado para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes. Para isso é preciso saber a que temperatura cada elemento que compõe o sólido vai se fundir. Exemplo, enxofre e areia, aquecida a uma temperatura ideal, enxofre, líquido fundido separado, em que retiramos o enxofre e ficamos com a areia. Decantação. Quando a água barrenta é colocada em um repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de densidades. Vou explicar com mais clareza. A água barrenta é colocada sobre um becken. Esta água barrenta fica em repouso. Depois de algum tempo, a água limpa fica por cima e o barro por baixo. Utilizamos a baqueta, que retiramos a água limpa e fica a parte do barro. Decantação com o uso da água e do óleo ou água e bromo. Centrifugação é uma maneira acelerada de se realizar a decantação. Exemplo, separação dos diversos componentes do sangue. Retiramos o sangue, colocamos sobre um cubo, colocamos na centrífuga e num processo muito rápido retiramos todos os componentes do sangue, separamos todos os componentes do sangue. Funciona quando no aquecimento de uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido, apenas o líquido vaporiza. Assim os vapores atingem a região fria, condensador, ocorrendo a passagem para o estado líquido. Exemplo, água e sal de cozinha. Nós temos o aquecimento da água com sal. Essa parte do vapor vai para o condensador, a parte fria, que se transforma em líquido. Um exemplo mais claro, o aquecimento da água com sal, o vapor vai para o condensador, onde vamos retirar o líquido H2O. Destilação fracionada. À medida que os vapores sobem pela coluna de funcionamento, eles vão se tornando cada vez
mais rico nos componentes mais volátil, que será recolhido pelo condensador. Exemplo: destilação fracionada dos componentes da gasolina, destilação fracionada do ar liquefeito e etc. Aí o exemplo mais claro. Obrigado pela aula de hoje. Enviarei o questionário para ser respondido. Espero que tenha correspondido às expectativas de cada um de vocês. Muito obrigado.